Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesia. Esse podcast que é um oferecimento do nosso curso de oratória criativa, que vai ser lançado em breve, em março. A gente já lança uma oportunidade de você, em 5 semanas, transformar a sua comunicação. Fique ligado nas nossas redes sociais. Hoje eu recebo o Guilherme Affiuni, ele é médico endocrinologista pela Santa Casa de São Paulo, professor de endocrinologia na Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Boa tarde, Samer. Boa tarde a todos os seguidores. Muito obrigado aí à sua equipe pela recepção. E eu estou muito feliz e grato pelo seu convite. Quando você me convidou, eu achei algo inusitado e pensei, será que o pessoal realmente vai aí engajar um médico endocrinologista? Será que a gente vai realmente atingir o seu público? E fiquei pensando, né, o que de fato eu poderia trazer aí para agregar ao nosso bate-papo e tudo isso. E eu estava montando uma aula que, inclusive, eu ministrei há uma semana sobre obesidade, e eu fui surpreendido com uma notícia na plataforma virtual ali da revista Forbes, e onde eles colocavam uma curiosidade de qual termo. Eles fizeram uma varredura, né, naquelas plataformas de busca mais conhecidas, eles fizeram uma varredura ali baseada principalmente no Google, e mostraram que um termo mais buscado dentro do período que eles fizeram aquela varredura era emagrecer. E aí eu pensei, esse Summer não dá ponto sem nó mesmo, né? Estatisticamente é um assunto importante e muito atual. Quando a gente busca ali os termos antigamente mais visados, era como ser feliz, como ganhar na Mega Sena, política, futebol. E nessa pesquisa, nesse tempo que eles avaliaram, emagrecer junto a outros termos linkados, como emagrecer, emagrecer e dieta. Tinha lá um emagrecer em 5 dias. Esse eu até entrei, né, para ver qual que era o segredo que a pessoa emagrece em 5 dias. E vi que, de fato, é um tema que o pessoal vem buscando, é algo atual e real, concreto nos nossos dias. E nós, como endocrinologistas e o pessoal da área da saúde que mexe com o emagrecimento, a gente fica muito feliz em saber que uma pandemia dessa, né, porque a obesidade hoje atinge mais que 52% da população no mundo todo, o pessoal hoje de fato está engajado em melhorar isso. E a única coisa que a gente fica ainda um pouco com receio é que isso não seja apenas um anseio estético e que de fato as pessoas entendam que é necessário o emagrecimento para que tenham saúde. Então a gente ficou muito feliz aí com esse resultado. Eu até coloquei essa busca aí do Forbes na minha aula, o pessoal ficou surpreso, porque realmente é algo muito atual e que vem atingindo aí o pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, mas você me trouxe um dado que é preocupante, alarmante. 52% da população mundial pode ser considerada obesa. O 52% ele entra entre sobrepeso e obesidade, mas todos fora do IMC ali esperado Aham. é abaixo de 25, sim. Então, saiu do 25, o cara é sobrepeso. Mais da metade da população teria que perder alguma coisa, teria que emagrecer. Sim, e o alarmante desses dados é que entraram na pesquisa, dessa vez o braço da pesquisa estendeu para crianças e adolescentes. Antigamente a gente focava muito em adulto, jovem e idoso. Agora a pesquisa ela estende para adolescente e criança, então a gente vê que a população ela vem ganhando peso desde ali a infância. Percebendo, pode ser uma impressão minha, mas uma tentativa de romantização da obesidade Sim. ou não? Sim, hoje é até um tema que eu queria depois que a gente trocasse uma ideia, até para ver sua opinião sobre isso. Eu acho que hoje a rede social, de alguma forma, ela beneficia as pessoas ali numa live com um profissional bacana, receitas de dieta, a parte de treinamento e atividade física. Eles vêm agregando bastante para as pessoas, mas em outro ponto, a rede social, de uma forma mal utilizada, ela traz em alguns pontos a obesidade como algo benéfico ou como algo que a pessoa tem que conviver com Como se ela. fosse uma escolha, tipo, eu quero ser obeso, meu corpo, minhas Exato, regras. exato. A questão da obesidade muitas vezes é influenciado pelo meio que a pessoa vive e ele não é muito ainda visto como uma doença, e é uma doença. É uma doença. É uma doença crônica, é uma doença assim como hipertensão e diabetes, obesidade é uma doença, tem CID e todo o comemorativo de tratamento, de prevenção, de diagnóstico. Então, ele não é uma opção. Então, assim, eu posso dizer o seguinte:
quem é obeso é um doente. Sim. Não é uma opção, é assim que eu funciono, eu gosto, eu sou feliz assim. Não. Você é um doente. Você Sim. tá pegando a sua expectativa de vida e sua qualidade de vida e tá Exatamente. diminuindo muito. E não é uma doença simples. A obesidade hoje é uma das doenças que você enquadra ali como causa reversível mais comum de vários tipos de câncer. A obesidade hoje é o maior preditor de doença cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, hérnia, transtorno depressivo. Então não é uma doença, além de ela ser uma doença, ela tem todos os outros esses comemorativos das consequências de uma pessoa que tem obesidade a longo prazo. Perfeito, perfeito. Então, as pessoas precisam procurar emagrecer. E a busca no Google diz que elas estão procurando emagrecer. Então, todo mundo quer emagrecer, vira e mexe uma pessoa que quer emagrecer, ela bate as portas de um endocrinologista. Que situações assim inusitadas que você já viveu? Alguma situação inusitada que você já viveu de paciente que chegou querendo emagrecer, tipo, doutor, quero perder em um dia, como é que funciona? Aconteceu o que? Me conte histórias boas aí do consultório. Essa perda de um dia, perder para a praia, perder em uma semana, esses são os clássicos. Eu já tive algumas situações inusitadas e meu consultório, graças a Deus, ele é feito de várias histórias e graças a Deus meus pacientes são maravilhosos. Eu costumo me divertir em algumas consultas e faço grandes amigos dentro do meu consultório. Eu tive uma paciente, então tem algumas histórias, né? Tem umas que me marcaram. Eu tive uma paciente que ela já era uma paciente antiga minha, e em um momento ela chegou em uma consulta com uma balança debaixo do braço, a balança de pisos da casa dela, e ela estava indignada porque a minha balança sempre dava mais que a dela. E assim, eu explicava para ela que tinha o peso seco, que a balança de piso ela muda às vezes um pouquinho, mas o problema dela eram 500 gramas. E a gente pesou. E nesse dia, para minha felicidade, a minha balança deu menos que a dela. E aí ela ficou feliz e parou de levar a balança dela para consulta. Então, essa foi uma que eu achei muito engraçado, porque as pessoas ainda se prendem muito ao peso. O número, ele ainda é algo que entra muito ali na mente da pessoa. O peso, a balança, é um dos critérios. Inclusive, não é dos melhores, é dos piores. Entretanto, a gente não consegue fazer para todos os pacientes uma DEXA, por exemplo, que é o padrão ouro para avaliar a composição corporal. Eu não consigo fazer em todo paciente. O que é DEXA? DEXA é um aparelho de densitometria que verifica a composição corporal. É o mesmo aparelho que faz para densitometria óssea, para avaliar mineralização do osso. Existe um software no densitômetro que avalia a composição corporal. Então, ele é capaz de diferenciar o que você tem ali de massa gorda, de massa magra, de água, de massa óssea, com precisão, porque você avalia composição. Quando você avalia peso, se eu pegar um fisiculturista e ele pesar 100 quilos, ele não é obeso, ele é um fisiculturista que tem muita massa muscular. Agora, quando eu pego um paciente que faz um tratamento e está ali fazendo academia, está treinando, e eu peso ele, e ele estiver ganhando massa magra, massa muscular, e ele pesar os mesmos 70 em um mês, isso não significa que ele não está evoluindo. Então, eu preciso de um método mais específico para avaliação de composição corporal. Aí a gente tem o DEXA, que às vezes é um aparelho um pouco mais complicado de acesso, mas se você tiver, por exemplo, um bom nutricionista, ele faz por adipometria todas as suas medidas e consegue te passar essa evolução de composição corporal. Então, o peso balança, eu até falo para meus pacientes, não se pesem todo dia. Eu tenho paciente que se pesa 3 vezes por dia. Então, o ideal, isso foi até um estudo em inglês que eles soltaram tem uns 6 meses, o ideal é que você se pese entre 7 a 10 dias. A cada semana você se pesa, porque você também não deixa ali muito largado, mas também não te gera tanta ansiedade de ficar pesando. Tomou uma água, pesa. Então, não. Uma vez por semana é o ideal. Ideal, então, você se pesar uma vez por semana. Sim. Sim, em linhas gerais, sim. Eu me peso todos os dias. Então, não, então você tá fora aí dos protocolos. Tá. Alguma outra história? Eu tive essa da balança. Eu tive uma paciente que tinha compulsão por chocolate e ela gostava muito de sonho de valsa, era o que ela de fato mais gostava. E ela estava emagrecendo, estava indo super bem e estava me enganando, que ela não estava comendo sonho de valsa. Foi sair do consultório, a alça da bolsa dela prendeu na fechadura e eu te juro por Deus, eu acho que caíram uns 20 sonhos de valsa da bolsa dela. É mesmo? E assim,
Isso, a compulsão alimentar, ela é uma doença. Existe vício por Coca-Cola, existe vício por chocolate, assim como existe vício por cocaína, por heroína, por cigarro. Isso é cerebral. Então, essa paciente, de fato, ela provavelmente estava emagrecendo e comendo menos, mas ela ainda tinha ali aquele pano de fundo. O sonho de valsa ainda era uma válvula de escape para ela para algumas situações. E ela teve um monte de sonho de valsa ali, que é no chão do consultório. Então tem de tudo. Na época do Covid, o pessoal tirava máscara para pesar, porque achavam ruim pesar de máscara. Ah, Eu tive uma situação, essa foi. Eu sou muito tranquilo com meus pacientes. Eu tive uma situação que eu encontrei, não sei se o pessoal todo conhece o que é pamonha. Lá em Goiás a gente come muito, né? Uma comida ali que tem um alimento que tem trigo, um pouco muito calórico. Encontrei uma paciente minha numa pamonharia. Ela me viu, ela jogou a pamonha no chão. Então ela empurrou a pamonha caiu no chão. Acho que ela queria jogar para a mãe dela e ela jogou a pamonha caiu no chão. Eu fui direto para o banheiro e voltei e não falei nada. Então as pessoas ainda têm esse estigma, não comigo, como endocrinologista, mas ainda a sociedade julga um pouco essa questão alimentar. Então as pessoas começam a comer escondido, esconde chocolate embaixo da cama, leva balança para de fato verificar se o que elas estão fazendo está sendo benéfico. Eu não julgo as atitudes, eu acho que é complicado às vezes você perder peso, não é algo tão simples, mas são histórias inusitadas de pessoas que estão evoluindo, mas ainda elas ainda têm um pouco de bloqueio em algumas situações, tipo essa do chocolate. Ela ainda tem uma vontade ali do sonho de valsa e às vezes ela acha que mostrando isso para alguém, ela tem algum tipo de culpa, enfim. como é que eu lido com compulsão ali? Como é que se lida com compulsão alimentar assim? Tem um tratamento? A compulsão hoje, ela é um tratamento que a gente fala dual. A gente faz o tratamento endócrino metabólico e a gente tem um acompanhamento de um psiquiatra que nos ajuda, psicólogo, psiquiatra que nos ajuda na abordagem desse paciente. É um paciente que provavelmente tem um transtorno mental associado, ou um transtorno ansioso, ou um transtorno de bipolaridade. A ansiedade pode contribuir para a compulsão. Eles andam muito juntos. Então, são panos de fundo de vida, de contexto de vida, que às vezes a pessoa tem ali realmente associado transtorno ansioso com compulsão alimentar. Quando você tem a compulsão, e hoje a gente sabe que compulsão não é só aquela pessoa que come muito em um determinado momento, existe um tipo de compulsão, que é o comer noturno, que a pessoa só come à noite, que às vezes ela acorda para comer à noite. Existe aquelas pessoas que ficam beliscando o tempo todo uma quantidade expressiva de alimentos. E existe hoje protocolos e diretrizes específicas para você tratar essas pessoas com medicações específicas. Em geral, as medicações que tratam compulsão alimentar são medicações que agem via sistema nervoso central. Então, elas agem ali via neurotransmissor, dopamina, serotonina, noradrenalina, e com o tratamento atingindo esse âmbito de sistema nervoso central, a pessoa consegue, em várias situações, melhorar também o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, e automaticamente a compulsão melhora. Mas existem, respondendo sua pergunta, tratamentos direcionados para TCA, que é o transtorno de compulsão alimentar. Perfeito. Mas as pessoas, às vezes, elas chegam com o problema dela é a obesidade, e aí quando você vai conversar com o paciente, você descobre que, além disso, ele tem compulsão alimentar. Aí acontece de você fazer um tratamento combinado para perder peso e tratar a compulsão, ou não é comum isso? É porque, em geral, esses tratamentos que melhoram compulsão, eles agem via saciedade. Então, são medicações que agem via saciedade precoce. Então, indiretamente, se eu estou melhorando ali a saciedade do paciente, eu já estou melhorando o peso dele, porque ele vai ter mais saciedade. Tem uma saciedade precoce. Então, são tratamentos que andam juntos. Bom, qual é o impacto? A gente vai passar em mídias sociais, em redes sociais. Qual é o impacto da rede social na obesidade ou para a obesidade? Summer, eu vejo a rede social, na verdade, com essa ambivalência. Eu acho que tanto para a obesidade quanto para qualquer outro tema, se você usar de forma inteligente, ela é muito benéfica. Então, eu acho a rede social muito democrática. Não é todo mundo que tem acesso a endocrinologista. Então, a gente está num país de terceiro mundo, onde as pessoas, às vezes, não têm acesso a endócrino, a nutricionista, a personal. Então, quando você tem uma rede social qualificada e você tem ali profissionais que, de fato,
ditam regras científicas, colocam para as pessoas algo científico que realmente tem evidência, você acaba acrescentando aí para a vida da pessoa. Então, por exemplo, uma nutricionista que passa um protocolo de um jejum intermitente, um exemplo, maluco, ela está prejudicando, de fato, a pessoa que está vendo a prescrição dela ali do jejum intermitente. Agora, se você pegar uma nutricionista que passa uma dieta do Mediterrâneo, explica sobre oleaginosas, frutas, verduras, hidratação, essa pessoa está ali acrescentando de forma benéfica. Então, a rede social ela tem que ser utilizada, porém de forma inteligente. Tem que haver ali um equilíbrio. O difícil para o leigo é saber distinguir o bom profissional que fala com uma linguagem acessível do picareta que finge saber o que desconhece. Isso eu acho que é bem... Com o tempo, você vai percebendo. Eu acho que uma visita apurada ao perfil, você vai olhando, aí você fala, não, esse cara é picareta. Ah, não, Sim, esse cara é sério, esse cara é bom. E o currículo ajuda sim. também muito, né? Quem é esse cara? O que ele fez? Onde ele estudou? O que ele faz? Isso, Eu acho que a rede social, mesmo para as pessoas que são menos leigas aí no assunto, ela acaba descobrindo qual é o perfil do profissional que ela vai se consultar. Então, quando a pessoa entra lá no perfil do Summer, ela vai ver qual é o perfil de live que você faz, qual é o direcionamento que você coloca para os seus seguidores. Então, ela vai entender seu perfil, se seu perfil é mais motivacional, se você tem hábitos cristãos, se você preza literatura. Isso acontece também com os médicos. Então, ela vai lá e ela vai entender. Se é uma pessoa que está ali buscando beleza a qualquer custo, ela vai entrar no Instagram de um endocrinologista que tem perfil conservador, ela vai detestar, porque ele vai falar para ela que não tem que usar tal hormônio, que tem que fazer exames, que tem que fazer acompanhamento. Agora, se for uma pessoa que de fato quer ali um corpo bacana em um mês, ela vai gostar de entrar num perfil onde as pessoas idolatram as reposições inadequadas de hormônios ou de vitaminas, enfim. Eu acho que tem os dois campos. Eu não concordo muito, porque quando a gente fala conservador, a gente às vezes pensa que são médicos que entram na inércia terapêutica, e eu tenho pavor disso. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre ali de forma dinâmica, ajudando os pacientes. Só que existem os limites. Então, a partir do momento que eu prescrevo para o Summer, que está lá no meu consultório, uma vitamina D, e eu sei que a vitamina D ela é benéfica, ela mexe com 3.000 genes praticamente. Só que eu tenho que te gerar segurança e eficácia. Te prescrever a vitamina D. Eu não mandei só você ir ali tomar sol, sua vitamina D estava mais baixa. Eu falei, Summer, precisa repor. Só que eu não preciso te intoxicar de vitamina D. Então, existe esse limite entre segurança e eficácia. Eu tenho que te gerar um tratamento eficaz, eu tenho que te gerar qualidade de vida, só que dentro dos limites do que a ciência me propõe. Eu não posso agir com achismo. Se eu abastecer um carro, o carro vai ter a trava ali de segurança e a quantidade de combustível que ele precisa é X. Se eu colocar mais, ele não vai andar mais que isso. É a mesma coisa com uma medicação, com uma suplementação, com hormônio. Existem indicações. O que deve ser entendido é que as indicações elas devem ser baseadas em ciência e não em achismo. perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem uma febre no mundo que impactou inclusive o PIB da Noruega, se eu não estiver enganado. Novo Nordisk ultrapassou a Nestlé ali no ganho anual. Então, no lucro No lucro, anual. sim. Então, que é o Ozempic. Eu tenho um amigo que ele toma Ozempic como quem toma água. Eu brinco com ele assim, toma, porque existem aquelas coisas de aplicação diária, de Ozempic, que às vezes o sujeito faz a aplicação diária, mas ele faz diário há 2 anos, 3 anos, e ele bebe, ele come tudo errado e ele faz de diário. É uma febre o Ozempic. Então, explica um pouco a ideia do Ozempic, para depois eu quero perguntar por que tem gente que passa tão mal com o Ozempic, mas explica um pouco a ideia do Ozempic pra gente. Então, a classe de medicação do Ozempic foi a grande inovação aí, ela entrou até na revista Science como a maior inovação tecnológica e científica do ano de 2023. Foi o grande boom aí no tratamento de obesidade e diabetes. O Ozempic, por bula e formalmente, ele é prescrito para diabético. O Wegovy, que é a mesma molécula do Ozempic, que é a semaglutida, ela de fato é prescrita para obesidade. A gente ainda não tem ela no Brasil, então a gente acaba usando a semaglutida como uma estratégia também para emagrecimento,
pelo fato de ser a mesma molécula, e é isso. A via de ação dela, ela é basicamente via intestinal, então mudou muito, né? Antigamente a gente tinha tratamento para emagrecer de medicações que agiam via sistema nervoso central praticamente todas, que foi a era dos anfetamínicos, há 10 anos atrás, onde o pessoal tinha muito efeito colateral e tudo isso. E hoje a gente tem o Ozempic, a gente tem o Saxenda, a gente tem o O Trulicity, Ozempic age no intestino. ele age via intestinal. Ah, E via intestinal ele faz todo ali o comemorativo de mecanismo de ação dele, aí ele tem mecanismo de ação via cerebral, mas a base ali inicial é via intestinal. Quando você usa o Ozempic, uma questão que você falou que eu queria até colocar isso, que eu acho que isso é utilidade pública, o Ozempic, ele é de uso semanal, ele não é de uso diário. Existe um análogo de GLP-1 de uso diário chamado liraglutida. Esse sim é de uso diário de uma meia-vida menor. Então, existe essa questão de prescrições de Ozempic diário e não me pergunta de onde o pessoal tirou isso, porque realmente o que a gente tem formalmente, né, é que o Ozempic ele é de uso semanal, molécula semaglutida semanal. A semaglutida diária é a oral, a subcutânea é semanal. Por que tem gente que passa mal? Aí é a pergunta de $1 milhão. Eu não consigo te responder por que a pessoa passa mal ou quem vai passar mal, porque realmente é imprevisível. O que a gente consegue fazer é tentar tirar alguns vieses aí de início de tratamento. Então, por exemplo, chegou o paciente no consultório e eu vou prescrever o Ozempic para ele. Vamos pedir um ultrassom de abdômen, ver se a vesícula está tranquila, se não tem cálculo, se o fígado está tudo certo, os laboratoriais estão tudo ok, fígado, rim, dá uma observada global no paciente e conversa com o seu paciente. Porque como é uma medicação que age via intestinal, o que acontece se ela tiver um colateral vai ser gastrointestinal. Então ela vai ter náusea, vômito, tem gente que tem diarreia, constipação. Então, tenta conversar bem com seu paciente. Se é uma pessoa que tem muito refluxo, que tem gastrite ou que tem uma síndrome do intestino irritado, evita a medicação para essa pessoa, tenta outra. Não existe só Ozempic. Mas não contraindique, porque as opções que a gente tem hoje terapêuticas para tratamento de emagrecer são muito poucas e muito restritas. E você vê, é o que eu te falei, 52%, eu quase não tenho remédio para isso. Então eu não posso tirar ele de cara, mas selecione de forma assertiva ali os pacientes que você vai indicar o Ozempic. E é uma questão que a gente fala. Eu já vi gente passando o Ozempic, o vizinho passou, encontrou outro e outro emagreceu. Aí pegou o Ozempic e usou o Ozempic igual o vizinho. isso. Aí a pessoa tinha uma pedra na vesícula. Aí começou a vomitar, quando viu era o cálculo na vesícula e não tinha essa indicação de Ozempic. Então, assim, é muito perigoso você fazer prescrição, autoprescrição. Então, o que eu oriento? Faça uma avaliação prévia com o seu médico ou com um profissional ali que seja capacitado para te prescrever a medicação, porque é uma medicação muito boa, mas não é para todos. E é o que eu te falei, a gente não consegue prever efeito colateral. Eu tenho paciente que usa o Ozempic e que me liga ou manda mensagem e fala, Guilherme, eu não estou tendo náusea, será que esse remédio entrou? Achou que a caneta está estragada. Então, a náusea, o vômito, ele é um efeito colateral, ele não é um efeito esperado. Ele pode acontecer, ele não vai acontecer em todas as pessoas, inclusive acontece na minoria. E quando acontece, ele é autolimitado, então ele tem um tempo, é um tempo adaptativo. Melhorou esse tempo, passou-se um tempo e você orientou bem o paciente da ingesta de menos quantidade de alimentos, porque como ele age via intestinal, a comida fica ali mais tempo no trato digestivo, beber bastante água, fracionar a dieta, enfim, você dá as orientações, provavelmente esse paciente vai se dar bem com o restante do tratamento. Existe um percentual mínimo de maus respondedores do remédio, que são 5%, então a estatística é bem baixa. São os que não respondem. É bem baixo mesmo. 1 a cada 20, né? Sim. Bom, bebida alcoólica com Ozempic pode? Você está querendo me comprometer, né? Não, é uma dúvida. Dúvida pessoal? Não, mudei meus hábitos. Não é Negroni não, né? Não, não, eu não tô tomando Ozempic, mas eu tô dizendo o seguinte, a pessoa beber, porque eu vejo, por exemplo, esse amigo meu bebe normalmente, e ele não sente, mas tem potencial para fazer aparecer
efeitos colaterais, que eles apareçam? Na verdade, a bebida alcoólica, porque quando a gente está falando, né, para uma quantidade maior de pessoas, é muito complicado eu falar, ó, pode beber, porque aí às vezes a pessoa acha que a gente está estimulando ela a beber usando o Ozempic. Só que, de fato, como não é uma medicação que tradicionalmente pega ali o sistema nervoso central, não vai ter uma interação medicamentosa súbita, de usar o Ozempic, a pessoa beber e ter um piripaque. Isso não vai acontecer. Uhum. Só que é exatamente o que você falou. Ela potencializa os colaterais. Se você tomar um vinho, uma cerveja, que são bebidas fermentadas, e você tem uma molécula que, de fato, deixa ali o alimento mais tempo no seu trato gastrointestinal, provavelmente você vai ter mais chance de diarreia, de distensão abdominal, de vômito, de náusea. Então, assim, não existe uma contraindicação formal. Ó, aplicou o Ozempic, não pode beber de jeito nenhum. Não tem isso. Só que quando você bebe, quando você come comida mais pesada, derivados lácteos, comida muito condimentada, alimentos com muita gordura saturada, a chance do colateral aumenta. Então, não é uma contraindicação, entretanto, você, se for beber, beba com parcimônia aí, porque o risco dos colaterais aumenta. Mulher grávida, pode? O seu amigo, o problema dele não é nem o álcool, ele tá usando todo dia. Então, avisa ele para ver o podcast aí, para usar uma vez por semana, marcar uma consulta com urgência. Agora, mulher grávida, pode tomar o Ozempic? A gente não tem estudo nem com gestante e nem com lactante. Então, por hora, não. Ok. Bom, as pessoas, na verdade, têm uma certa resistência de procurar um profissional, pode ser um nutricionista, pode ser um médico, para emagrecer. Eu mesmo eu consigo, eu faço, eu emagreço. Eu tenho a resistência, às vezes, até de tomar um remédio, já o médico prescreve, eu não quero tomar remédio. Por que existe tanta resistência assim? Existem 3 perfis de paciente, assim, que a gente acaba detectando com o tempo de endocrinologista. Eu me formei em 2010, então eu tenho 14 anos de medicina e terminei endócrino em 2014. 10 anos Então, de endócrino. a gente acaba, não tenho a maior experiência do mundo em relação a tempo, mas eu consegui já detectar alguns perfis básicos que a gente, ali no momento de gerar uma conexão entre nós e o paciente, a gente consegue perceber o que acontece. Então, o primeiro perfil é aquele paciente que está odiando estar no seu consultório. A esposa obrigou, a obesidade não incomoda ele. Isso geralmente um adulto jovem, ele não tem diabetes, ele não tem esteatose, ele vai estar bem ali de uma forma geral, ele não tem limitação. Então, essa pessoa, a obesidade não incomoda. Ele está casado, ele não está preocupado ali de estar mais acima do peso, ele não quer parar a cervejinha dele. Então, esse é o primeiro perfil que limita a pessoa de procurar um tratamento para emagrecer. A obesidade não o incomoda. Esse é o primeiro. O segundo perfil é o paciente que tem um pouco de trauma e um pouco de bloqueio em tratamentos para emagrecer. Então, é aquele paciente, por exemplo, que há 10 anos atrás usou um anfetamínico, ficou péssimo, ficou depressivo, teve variação de sono, ficou sem paciência, irritabilidade, teve muito colateral com a medicação e acha que ainda o tratamento para emagrecer é baseado nesse padrão de molécula, o que não é mais. Ou aquele paciente que já rodou muito profissional e já foi em vários endócrinos e vários nutricionistas e nunca conseguiu perder peso, ele também tem um pouco de bloqueio de procurar o próximo e ele acaba se conformando com a obesidade. E o terceiro é aquele paciente que acha que a atividade física e a dieta ela vai ser totalmente a solução ali do problema do peso dele. Tem gente que sim, mas tem gente, Summer, que já treina o suficiente, tem educador físico, vai em nutricionista, faz dieta e de fato mantém ali na obesidade, no sobrepeso. Essas pessoas, às vezes, elas ficam bloqueadas de ir a uma consulta porque elas não querem remédio. Então elas ficam preocupadas, eu vou no médico, vai passar remédio, eu não gosto de remédio. Só que às vezes você vai no médico para avaliar a sua parte hormonal. Às vezes você vai na nutricionista para avaliar a sua parte metabólica. Então, essa pesquisa, quando a pessoa faz tudo certinho e ela tem uma dificuldade para perder peso e ela tem um pouco essa cultura de não quero remédio, limita ela de procurar ajuda. E aí ela vai fazendo o exercício, vai fazendo a dieta dela e ela não tem muito resultado, esquecendo que a longo prazo essa obesidade, por mais que ela tenha bons hábitos, ela deve ter alguma causa aí que ela ainda não descobriu. Tem gente que nasceu com tendência à obesidade ou não? Essa pergunta sua, na verdade, ela é bem atual, porque o timeline genético ali
do que você considera a obesidade como doença poligênica, né, que atinge ali o campo genético e não só o campo comportamental e ambiental, ela cada vez ela fica mais evidente. Então, se você pegar ali a evolução de 94, quando falou-se muito de leptina, que aí é um hormônio que entra muito na questão de saciedade e alimentação e tudo, e hoje o que a gente tem em 2024, isso evoluiu muito. Então, sabe-se hoje que a obesidade ela é uma doença de caráter tanto ambiental, né, comportamental, quanto genético. Então, sim, o componente genético ele é importantíssimo nesse tipo de doença. Quando você olha um pai obeso, uma mãe obesa, aí você vê uma criança ali que tem 5 anos e já é obesa. Você acha que é uma mistura? Pode ser uma mistura de genética com ambiente, mas pode ser só ambiente também, né? Pode ser só ambiente, pode ser só genético, mas em geral, a doença ela é ela é policausal, então você tem componente ambiental e você tem componente genético. Em geral, não dá para a gente colocar todos no mesmo saco, mas em geral, quando você tem uma família de obesos, provavelmente o comportamental deles não Prevalente. deve ser dos melhores. Mas Então, o comportamental é a pessoa pode ter essa tendência e não ser obesa. com certeza, com certeza. A gente tem muito, eu atendo muito paciente que o pai e a mãe é obesa, a pessoa tem paciente que é atleta de maratona. Então, isso não é porque você tem uma genética de obesidade que você obrigatoriamente vai ser obeso. Ele entra num percentual dentro das causas ali da doença. Assim como um diabético e filho de diabético, ele não obrigatoriamente vai ser diabético. Ok. Bom, as pessoas prescrevem muita coisa na internet, ou falam de muita coisa, criaram uma expressão suco, esse aí tomou suco, que é anabolizante, não sei o quê. Qual que é o. Como é que a pessoa vai e toma GH e se transforma, né? Você vê uma pessoa, passou 2 meses, ela está transformada, tal. Qual que é o risco disso? É polêmico, né, o assunto, mas muito necessário. Eu acho que é necessário a gente falar disso num podcast como esse, o que aborda e atinge tanta gente, que pega as pessoas que de fato estão aí na dúvida se estão deixando de fazer algum tratamento bacana ou se estão fazendo algum tratamento em excesso. O problema quando você fala de prescrição não é a molécula. O problema é a forma como ele é indicado, para quem ele é indicado e as vias de administração, a posologia. Então, eu vou voltar a te falar o exemplo da vitamina D. O Summer dosou vitamina D e ele tem deficiência de vitamina D. Eu tenho a obrigação de prescrever vitamina D para ele. Eu não posso passar batido só porque é uma vitamina. Ele já usa muito remédio, não vou passar. Eu tenho obrigação. Isso é você sair da inércia terapêutica. Entretanto, tem gente que acha que a vitamina D, por ela ter muitos efeitos benéficos, ela tem que ser prescrita de forma aleatória. Então, tem pessoas que acham que vitamina D ideal é acima de 120. Hoje a referência Brasil é 20, dá para deixar um pouquinho mais alta, mas 120. Então, assim, entra naquele ponto que eu te falei no início do nosso bate-papo, é segurança e eficácia. Você não pode gerar ao paciente algo benéfico a curto prazo e daqui 2 anos ele tem um problema de rim, ele tem um câncer, ele tem um problema de fígado. Então o problema, Summer, não é testosterona. O problema é para quem ela está sendo prescrita. O problema é a forma como ela está sendo utilizada. É a via de administração, é a posologia. Então, tem gente que precisa de testosterona. A testosterona, é sabido que a testosterona é um hormônio que ajuda em vários campos da vida da pessoa, libido, cardiovascular, se for reposição, energia, cognição, tudo isso. Mas não dá para eu colocar combustível numa pessoa e a curto prazo ela ficar muito bem e daqui a um tempo ela ficar muito mal. Aí eu estou agindo totalmente fora do que a gente jurou aí há 14 anos no nosso juramento lá quando eu me tornei médico. Então, o que acontece hoje? Quando você fala para uma pessoa que é leiga, que ela tem obrigação de repor um magnésio, por exemplo, ó, magnésio serve para todo mundo. O magnésio é ótimo, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que precisa repor magnésio. Ah, eu vou fazer complexo B, eu vou dar um up. Ok, fez o complexo B, mas você precisa de reposição de vitamina B? Você precisa estar repondo B12? Então, assim, hoje passa-se por dois campos.
O primeiro é da falta de conhecimento e achismo, que eu acho um absurdo a pessoa, de forma técnica, prescrever algo que não está cientificamente comprovado. E o Perfeito. segundo, como em toda área, gera-se um campo comercial. E você não pode tratar seu paciente como dentro de um comércio. Você está atendendo uma pessoa. Você não está vendendo uma camiseta. Então, assim, você precisa de fato estar atento ao que você beneficia o paciente. Entretanto, você colocar ele fora de riscos. Uma mulher hoje que, por exemplo, está em menopausa, ela quer ter qualidade de vida, ela quer que a libido dela melhore, ela quer melhorar padrão de sono, ela quer não ficar depressiva, não ter fratura óssea. Beleza. Só que eu não posso fazer essa mulher escolher se ela quer ter isso ou se ela daqui a 10 anos quer ter um câncer de mama. Então, existe um meio termo. Existe um meio termo. Então, é o que eu falo. Saia da inércia terapêutica. A mulher que está com fogacho, está com queda de libido, tá ruim, dá para prescrever hormônio para essa mulher? Dá, mas você tem que fazer mamografia, você tem que fazer ultrassom de mama, você tem que fazer ultrassom transvaginal, pedir todo laboratorial, fazer uma anamnese bem feita, ver o histórico da pessoa e não sair ditando regras de hormônio para dar um up. Esse termo, dar um up, é de matar, porque a gente não sabe nem da onde, né, tá saindo esse up. Então, é isso. O que eu sempre prezo com os meus pacientes, o que eu falo para os meus alunos, palestras, inclusive o pessoal que está se formando, eu sou professor do 9º período do internato da Faculdade de Medicina, então daqui a 1 ano e meio meus alunos vão ser médicos. Eu sempre falo para eles, prezem pelo equilíbrio. Então, façam um meio termo, não deixa a mulher com menopausa sofrendo, não fala para ela, ó, é isso aí, vai passar, tem que sentir calorão. Não é isso. Mas existem ferramentas que eu posso gerar para essa mulher, para ela ter uma qualidade de vida melhor, sem eu gerar riscos e danos futuros. Então, esse meio termo é importante e está faltando na medicina o meio termo. Perfeito. Guilherme, para encerrar, eu tenho uma pergunta. Qual é o segredo nesse processo do paciente que busca emagrecimento? Emagrecer. É outro termo que eu acho que às vezes a gente não consegue responder muito bem, que é o segredo, a receita, o milagre. Não existe uma receita. Existem umas estratégias. Tem uma frase de Hipócrates, e eu não ia sair do seu podcast sem citar alguém, né? Porque também não dá. Aí você nunca mais ia me convidar. Tem uma frase de Hipócrates que ele fala, eu não sei exatamente a frase, mas o sentido é que você deve conhecer melhor a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Então, conheça melhor a pessoa, é melhor você conhecer a pessoa do que a doença que ela tem. Então, você tem que gerar uma conexão com o seu paciente, você tem que entender o pano de fundo ali do problema dele. Eu não consigo tratar uma doença crônica sem entender se essa mulher, ela teve uma separação problemática, se ela tem compulsão alimentar desde criança, se ela tem problema na profissão dela, eu tenho que entender. Então, primeiro conheça seu paciente, conheça a pessoa que você conversa e depois você entende a doença que ele tem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pessoa tem que ter motivação pessoal. Não adianta eu pegar você e te arrastar para o meu consultório para fazer um tratamento para emagrecer se você não está motivado para isso, porque seu tratamento não vai durar um mês. Se o paciente vai no meu consultório sem motivação pessoal, ele pega a minha receita, rasga e joga no lixo quando ele sai do consultório. Então, assim, eu preciso, para que a pessoa tenha um sucesso no tratamento, que ela tenha motivação pessoal. E existem 3 outros pontos que são plus, são extras, estratégias extra ao que às vezes a gente sabe e que a gente não dá tanta relevância. É óbvio que atividade física, dieta, tudo isso a gente sabe que é essencial. Mas existem 3 pontos que eu acho importantíssimo a pessoa saber. O primeiro, tenha massa muscular. O músculo hoje, ele é cada vez mais estudado. O músculo produz hormônio que ajuda em termogênese, ajuda em metabolismo, ajuda em lipólise, que é a quebra de gordura. Então, massa muscular não é para você ficar bombado, é para você ter uma composição corporal bacana. Então, tenha massa muscular, faça musculação. O segundo, o tempo de tratamento é definido pelo profissional que iniciou. Então, por exemplo, eu prescrevi lá uma medicação para a pessoa emagrecer. O tempo de retirada da medicação, a manutenção, o desmame, é o profissional que prescreveu que vai indicar para a pessoa. Se a pessoa perdeu 20 quilos e empolgou e some do consultório, invariavelmente essa pessoa vai engordar de novo, porque ela não cumpriu os pré-requisitos básicos para ela ter a manutenção de peso perdido, que é muito mais difícil do que emagrecer, é você manter. Então, esse tempo é muito importante justamente porque eu te coloquei que é uma doença crônica, então existe um tempo de protocolo de cada remédio. E o terceiro ponto, trate as doenças mentais. Quando você trata um paciente que tem obesidade,
Eu não vou falar que 90%, 80%, mas pelo menos 50% tem algum transtorno emocional associado. E eu não consigo corrigir a alimentação de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizado, tirando somente a fome dela, porque ela vai comer sem fome. Eu não consigo melhorar uma pessoa que tem compulsão alimentar só passando medicação para o intestino ou para metabolismo, porque ela tem compulsão, então ela vai comer, às vezes, sem fome e inconscientemente. Então, os 4 pontos. O primeiro lá, vamos seguir Hipócrates, que era, né, mais sábio que nós, conheça seu paciente antes de conhecer a doença dele. Entenda o pano de fundo. O segundo, motivação pessoal. O terceiro, tenha massa muscular. O quarto, você tem que ter um tempo de tratamento determinado pelo profissional que está te acompanhando. E o quinto, trate as doenças mentais. Tenha um psiquiatra te acompanhando, tenha um psicólogo, faça terapia, faça leitura, faça yoga. O tratamento da obesidade, ele é multiprofissional. Tem uma nutricionista bacana, tem um personal bacana, faça exercício livre. Então, tudo isso, quando a gente fala, parece uma romantização da conduta, porque todo mundo sabe que tem que emagrecer, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, tem que curar a parte mental, só que a gente tem que colocar isso em prática. Porque quando você compra um remédio e você usa uma medicação que não é barata, o tratamento hoje para emagrecer, um tratamento completo, é caro, porque você paga consulta, você paga remédio, você paga psicólogo, você paga... É caro. Então, quando você começa um tratamento, esteja engajado e esteja organizado. Muitas vezes a gente peca pela organização. Então, se organize, tenha lá seu tempo de exercício, tenha seu tempo da sua dieta, organiza a sua marmita, ou faça seu yoga, faça sua meditação, vai para a igreja. Então, eu acho que as pessoas devem se organizar e a partir do momento que elas se organizam, a chance do tratamento ser eficaz é muito mais alta. Perfeito. Perfeito, perfeito. Guilherme, quero agradecer a sua presença. Eu vou te pedir para você dizer as suas redes para as pessoas te seguirem, assistirem ao podcast. Tamer, eu que te agradeço, eu adorei estar aqui, estou muito feliz de estar falando sobre emagrecimento, como eu te falei, a estatística não é brincadeira, é pesado, e eu te agradeço o espaço e estou à disposição para o pessoal que está nos acompanhando para estar aí realmente ajudando a trilhar um caminho um pouco menos difícil no emagrecimento, que a gente sabe que não é fácil, mas se você tem uma estratégia e uma organização bacana, você consegue ter um resultado bacana. Bom, minha rede lá, o Instagram é @GuilhermeAfiune, Guilherme Afiune, é o Instagram que eu tenho, e minha rede social é isso, eu quase não tenho. Você me obrigou a ter rede social, então eu tive que ter rede social, então meu Instagram é esse, e eu atendo em Goiânia, atendo em Anápolis, lá na rede social tem todo o link ali na bio, de quem quiser conversar, mandar direct, marcar consulta, ver minhas aulas, tá tudo lá. Então tá bom. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado, eu adorei o nosso bate-papo, muita coisa interessante, as pessoas vão amar, tenho certeza. E eu quero agradecer a você que está assistindo ao nosso podcast, ou ouvindo o podcast. Me siga também, você que não me segue, @SummerAge no Instagram, no YouTube a gente tem o canal Pensamentos, Pitacos e Poesia. Vai lá e vá lá e se inscreva no canal, no meu canal também, SummerAge. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua confiança. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem o nosso podcast, um episódio novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.